Salve, querido ouvinte, aqui é o J.R. Cardoso e essa é a consultoria do método Rei Salomão. Aqui analisamos problemas de nossos amigos e, baseados na sabedoria bíblica milenar de Provérbios, sugerimos soluções. Os nomes foram alterados para preservar a identidade. Vamos ver a mensagem de hoje. Não é uma carta de alguém sem informação. Não é uma carta de alguém sem inteligência, sem recursos, sem acesso às melhores ferramentas de análise disponíveis. É a carta de um analista de dados de 37 anos chamada Fernanda, que sabe tudo sobre o problema que não consegue resolver. E ainda assim, não consegue ver solução. Ela recebeu uma proposta de trabalho em Lisboa. Cargo sênior, salário dobrado. Projeto interessante. 30 dias para responder. Pediu mais 30, depois mais 15. A vaga foi preenchida. Mas a pergunta não foi. Desde então, ela conta, conversou com a mãe, com a avó, com a terapeuta, com amigos que foram embora e ficaram felizes. Com uma amiga que foi embora e voltou deprimida. Leu 4 livros sobre tomada de decisão, incluindo um escrito por um prêmio Nobel. Fez 3 testes de valores pessoais em plataformas diferentes. Criou uma planilha com prós e contras, subcategorias codificadas por cor e pesos, numa escala de 1 a 5. A planilha não ajudou em absolutamente nada. E no final da carta, depois de 18 meses de análise, ela escreve algo que ficou na minha cabeça. Suspeito que sei o que está realmente acontecendo, mas ainda não tive coragem de escrever isso numa folha de papel. Essa frase é como se fosse uma carta inteira. Porque o acelerador de sabedoria nos ensina, desde o primeiro capítulo, o que Salomão demonstrou com a humildade de quem pediu um coração que soubesse ouvir, em vez de uma mente que soubesse responder. A maioria das pessoas não fracassa por falta de inteligência. Fracassa porque está resolvendo o problema errado. Fernanda tem resolvido o problema da informação com maestria absoluta. Mas a decisão que ela precisa tomar não mora na informação. Mora num lugar que 18 meses de análise circularam sem nunca entrar. Viktor Frankl nos ensinou que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. É nesse espaço que mora a nossa liberdade. A cada nova pesquisa, cada nova conversa, cada nova subcategoria adicionada à planilha tem sido uma forma sofisticada e altamente inteligente de não ocupar este espaço. De não ficar quieta o suficiente para ouvir o que ele tem a dizer. Daniel Goleman chamaria isso de sequestro emocional às avessas. Não o tipo que age antes de pensar, o tipo que pensa para não agir, que usa toda a capacidade cognitiva disponível para construir uma muralha de racionalidade ao redor de uma emoção que não foi honrada. E qual é essa emoção? Fernanda a revelou sem perceber num detalhe pequeno no meio de tanta análise. Ela mencionou o vaso de samambaia que tem há 6 anos, o seu Antônio da padaria que já sabe o seu pedido, os domingos na casa da mãe. Não mencionou uma pessoa que aprende aqui, não mencionou texturas, ritmos, familiaridade silenciosa das coisas que fica no lugar que você sempre deixou. E Lisboa é o desconhecido. Não o desconhecido assustador, o outro desconhecido. Aquele que atrai com uma força que a planilha não consegue medir. O que não tem coluna para a vida que ainda não foi vivida. O acelerador de sabedoria é explícito sobre a armadilha em que Fernanda está. A análise que não se converte em ação não é responsabilidade. É o medo vestindo uma roupa intelectual elegante. Os provérbios descrevem esse estado com a imagem precisa.
O preguiçoso diz: há um leão no caminho. E não anda. Fernanda está há 18 meses dizendo que há um leão no caminho. Talvez seja a hora de caminhar e ver. A certeza absoluta que ela está buscando não existe. Nunca existiu. Para ninguém. Em nenhuma decisão importante que qualquer ser humano já tomou. O que existe é algo diferente. E que o acelerador de sabedoria descreve com clareza. Uma ação imperfeita tomada hoje é infinitamente mais valiosa do que um plano ou um projeto perfeito que vive eternamente no papel. O que Fernanda precisa não é de mais informação, porque ela mesma sabe disso. O que ela precisa é fazer o que ainda não fez em 18 meses. Escrever a verdade que suspeita conhecer, fechar as abas do navegador por uma semana e dar um primeiro passo concreto. Entrar em contato com a empresa de Lisboa, não para aceitar, mas para perguntar se a conversa ainda pode acontecer. Porque o mundo só muda quando algo acontece nele. E o único lugar onde algo pode acontecer é fora da cabeça. Ao não decidir, Fernanda, você já está decidindo. Cada dia de paralisia é um voto pela inação. E o que está custando não é a ida para Lisboa, é a impossibilidade de viver inteiramente no presente, enquanto uma parte de você vive há 18 meses numa aba aberta de uma vida que ainda não começou. A samambaia vai para Lisboa com você. Ou você planta uma nova. O seu Antônio existiu uma vez e pode existir de novo, com outro nome, numa padaria de Lisboa, que vai aprender o seu pedido numa manhã que você ainda não imaginou. E para a Fernanda, e para todo ouvinte que se reconheceu nesta carta hoje, as palavras dos provérbios revisitados que encerram essa resposta. O preguiçoso diz: há um leão lá fora. Serei morto no meio da rua. Não há leão. Há apenas preguiça disfarçada de prudência. Há apenas indolência mascarada como sabedoria. Há apenas falta de vontade escondida atrás de desculpas elaboradas. Enquanto ele espera pelo momento perfeito, pelas condições ideais, pela eliminação de todos os riscos, a vida passa. As oportunidades desaparecem. O tempo se esgota. Não há leão lá fora. Há apenas medo aqui dentro. Ela falou nesta carta, ela falou no detalhe da samambaia. Ela falou nos 18 meses de inquietação que nenhuma planilha conseguiu silenciar. Agora, feche as abas. Escreva a verdade. E caminhe. Recomendo fortemente que você leia Provérbios revisitados todos os dias. Isso vai revelar seu propósito, o que Deus quer que você faça na vida. No primeiro dia do mês, leia o capítulo 1. No dia 2, o capítulo 2, e assim por diante. Isso vai transformá-la. Tudo vai melhorar. A autoestima, os relacionamentos, a confiança, as finanças, principalmente as decisões. Vão aparecer novas oportunidades. Você vai se sentir cada dia melhor. Descobrindo o seu propósito, vai viver para honrá-lo. E a vida será uma sequência de dias cada vez melhores e mais belos. Se você ouvinte quer uma consultoria gratuita, envie seu questionamento para o WhatsApp 41 3619 1010. 3619 1010. Antes de encerrar, é muito importante lembrar que o conteúdo do método Rei Salomão tem caráter exclusivamente orientativo e educacional, e não substitui o acompanhamento de profissionais qualificados. Questões de saúde mental, finanças, direito ou medicina exigem atenção especializada. Procure sempre um profissional habilitado para a sua situação específica. Que Deus nos abençoe com sabedoria.